Bom dia a todos e a todos. Nesse vídeo nós vamos abordar um pouco da psicanálise presente no romance Madame Bovary. Daí o título do vídeo, Emma Bovary no divã. Então, né, na verdade, esse trabalho fiz para uma tarefa do curso de psicanálise, o qual eu estou realizando, e gostaria de compartilhar com vocês essa reflexão que eu fiz em torno do romance Madame Bovary e alguns aspectos da questão da psicologia, da psicanálise envolvendo esse romance muito maravilhoso de Gustave Flaubert. Quem não lembra, Madame Bovary, 1857, inicia o realismo mundial. Emma Bovary, pulsões de vida, pulsões de morte. Emma Bovary no divã. No final do século XVIII e início do século XIX, impulsionada pelas revoluções industrial e francesa, a Europa gerou, se nutriu e espalhou pelo mundo uma arte de exposição do modo de vida burguês, chamado romantismo. Nesse período foram salientadas as histórias heróicas da formação dos estados europeus durante a Idade Média. Houve, por assim dizer, uma retomada dos valores medievais, com predomínio da fantasia, da fé e da família aristocrática, fruto das últimas revoluções. Aqui no Ceará, por exemplo, as famílias abastadas importavam a literatura europeia, cujos exemplares eram lidos no idioma original, francês, inglês, alemão, espanhol. Isso enquanto Macedo, Alencar e Machado de Assis não haviam criado a própria obra romântica nacional, iniciada com o romance A Moreninha do médico e escritor Joaquim Manuel de Macedo. As moças da nova sociedade estabelecida eram ávidas leitoras em busca das narrativas de heróis, heroínas, palácios, jogos florais. Essa fantasia as levava a sonhar com seus futuros noivos, esperando que emergissem das literaturas com suas espadas e as salvassem das garras do dragão, como disse Erasmo Carlos, da solidão, e as desposasse. Em meados do século XIX, impulsionados pelo contexto filosófico cientista, os artistas da tinta e da escrita tiram o foco da fantasia e o põem em um contexto real. O romantismo é suplantado, então, pela arte realista. Na literatura, foco deste trabalho, em 1857 é inaugurado o realismo-naturalismo pela pena de Gustave Flaubert e Émile Zola. O romance Madame Bovary traz na sua essência conteúdos que seriam em breve nomeados por Freud, como id, ego, superego, pulsões, desejos reprimidos, recalques e etc. A história do romance traz no seu âmago uma análise da estrutura burguesa montada a partir de sua sedimentação, mas é também forte crítica ao romantismo e suas histórias de fantasia que tanto mal fizera a uma geração. Sobre Emma, a personagem central do romance, né? Antes de ser Bovary, não sabemos nada de sua infância. O narrador nula entrega já com 13 anos, quando o pai a leva para uma escola-convento, pois havia necessidade de se prendar a menina, e no campo onde moravam, isso era impossível. Nesse ínterim, 2 anos, Emma desenvolve sua feminilidade a partir das leituras clandestinas, leiam-se romances românticos, e apego à fé cristã através das rezas e ladainhas. Aos 15 anos, com a morte da mãe, Emma retorna para casa, tornando-se a senhora do lar. É nesse ponto que conhece Charles Bovary, de quem vai herdar o sobrenome. Este era um homem que foi educado por sua mãe superprotetora, não sendo, portanto, de acordo com a visão de Winnicott, uma boa mãe, pois para este estudioso da psicanálise, ser uma boa mãe é prover o filho e a filha do necessário para seu bom desenvolvimento e não superprotegê-lo ou superprotegê-la. Entretanto, Emma não vê o futuro marido como ele é. Aceita desposá-lo, pois busca uma fuga de casa. É seu desejo, entre muitos, bater asas e voar. Escapou um pouco aqui o texto.
No entanto, a vida conjugal de Emma é uma lástima, pois o marido nada tem daquilo que ela espera de um homem. Ele não sabia nadar, esgrimar, atirar, não entendia de economia e assuntos afins. Mas Emma precisa representar, tirar do seu íntimo os desejos que estão à flor da pele, leiamos, no seu ego. Assim representa o papel de dona do lar, para preencher seu ego vazio, como disse Djavan, nem que eu bebesse o mar encheria o que eu tenho de fundo, é mais ou menos essa situação em que Emma se encontra, né? É, ela ela compra objetos que nem sequer necessita, mas cansa e seu mundo desmorona. Podemos ver, neste momento pelo qual ela passa, o primeiro ato de sua histeria. Ela vive em um estado de abatimento e da dó, mas o casal é convidado por um marquês para uma festa em seu castelo. Imagine só tudo que Emma precisava para ter mais uma vez a pulsão de vida, aquela vontade de viver, aquela vontade de conversar, porque ela queria viver, interagir com pessoas do seu nível de desejo. Seu id já a havia convidado a loucuras, porém seu ego e seus sistemas de defesa mantinha esses desejos recalcados, mantinham esses desejos recalcados. Lembrando que o id é a realização do prazer imediato. O id ele não tem noção, né? O inconsciente, super inconsciente, que não tem noção de nada, ele quer realizar tudo, só que o ego controla isso através de defesas e o superego através das lides morais, das questões morais. Na festa, Emma dançou, se maravilhou com as comidas, as bebidas e com as conversas que ouvira, enquanto Charles dormia no cômodo isolado. Coitado do Charles, né? A mulher dançando, se refestelando, né? O seu ego feliz, a sua pulsão de vida, seus cabelos viçosos, seus olhos brilhantes, olhando aqueles homens maravilhosos que nada tinham a ver com o marido. Tornando para casa, durante um ano, Emma nutriu sua pulsão de vida, né? Na expectativa de um novo convite, que não veio. Ela então entrega-se mais uma vez à melancolia, quase chegando à prostração. A mudança para uma nova cidade, Yonville, um pouco maior do que a anterior, reanima sua pulsão de vida. Quando chegam lá, Emma está grávida. Quando a criança nasce, lhe vem o complexo de castração ao descobrir que o rebento, o qual acabara de nascer, era uma menina. Nesse momento, a histeria se manifesta em forma de desmaio, né? A histeria que estava guardada ali, aquele mecanismo de defesa, ou seja, essa defesa aparece em forma de desmaio. Imaginemos que tipo de mãe Emma será. Em Yonville, Emma conhece Leon, um jovem cujos desejos assemelham-se aos dela. Assim, Emma renasce. Apaixonada pelo rapaz, ela o presenteia com vários objetos e, claro, muita atenção. O que chama a atenção de todos, menos do marido. Mas Leon era um jovem ainda ingênuo. Por isso o adultério que está pulsando ali, pulsante na senhora Bovary, não se concretiza. Ele vai para Rouen com o propósito de estudar, né? É necessário lembrar que o Leon ele vai embora porque ele preza muito a família, que é um dos pilares da sociedade burguesa. E aí nos lembra a célebre frase de Jean-Jacques Rousseau, né, que diz que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Naquele momento, o Leon ainda é bom, mas ele vai se corromper conforme veremos a seguir. Emma, mais uma vez, entra num processo de fingimento de sua condição de dona de casa, mas aos poucos sua lassidão retorna. Até conhecer Rodolfo, homem de 34 anos e diferente de Leon, passado na casca do alho. Esse era sem escrúpulo, né? Ou seja, o Javier se entrega totalmente aos desígnios do seu id, né? Com ele, Emma dá vazão a todos os seus desejos, a ponto de deixar o marido roncando
à 1 da manhã para encontrar o amante do outro lado da cidade. Imaginemos, né, o Id forjando aí, Emma sequer tem o ego de Emma se deixa dominar pelo Id, que sequer tem a dimensão das consequências que aquele ato dela poderia ter com relação tanto à questão do seu casamento, uma questão mesmo social. Mesmo quando ela estava ainda só flertando com o Leon, mesmo assim as pessoas já haviam dito, olha, mulher, tu tá vacilando, tá, né? E mesmo assim ela não estava nem aí. Já o Id tomando conta, né? Já eliminando as defesas para poder se realizar. A pulsão de vida atinge então seu ápice, mas os desejos de Rodolfo não tinham nada a ver com os de Emma. E ele se despede de uma carta que a leva mais uma vez à prostração. Dessa vez, a sua histeria quase a leva à morte, né? Mas uma companhia de ópera, chegada a Rouen, a retira das portas da catacumba, digamos assim. É o farmacêutico Romais que dá a dica para que Charles leve a esposa para assistir à exibição. Quando o marido lhe dá a notícia de que irão à cidade vizinha, as cores retornam no rosto de Emma. Seus cabelos murchos tornam-se novamente viçosos. Lá no teatro, Emma reencontra Leon e os três vão a um jantar. Emma está feliz. Sua pulsão de vida retorna. Vendo-a assim, tão regozijante, Charles lamenta por ter de voltar para casa. Mas, inteligentemente, Charles tem uma ideia, podendo chamar de ideia brilhante. Deixar Emma aos cuidados do amigo, uma vez que ainda resta uma parte da ópera que será exibida no dia seguinte. Tão fácil sabermos o desenrolar da situação, né? Muito fácil. É fácil sabermos o que aconteceu. Ela e Leon, já com a moral vacilante, tornam-se amantes. E Emma volta a ser feliz. Ela informa ao marido que fará curso de piano em Rouen. Ele, então, banca essa atividade. Com o dinheiro da matrícula e etc., ela aluga uma espécie de kitnet, onde encontrará o amante uma vez por semana. Torna-se pródiga. Abre a carteira do marido em forma de promissórias para presentear seu menino. Sente-se a própria mãe do amante, agora que está mais velha. Ela que já tinha feito o papel de heroína desprotegida, de boa dona de casa, agora era dona da situação. Mas a conta chega. E os bens do esposo, Charles, vão ser confiscados. Que bens? A casa, os utensílios com os quais ele trabalha, os móveis. Leon pula fora. E resta a ela procurar os homens que sabia desejantes dela, mas todos recusam pagar soma tão alta por um beijo ou uma hora de sexo. Claro que devido à sutileza do romance realista, que trabalha alinhado com a reflexão psicológica, Flaubert não coloca dessa maneira, mas é o que bem deixa transparecer. Desesperada, sobe-lhe a consciência, a pulsão de morte. É a queda final da personagem realista. É bom lembrar que a personagem realista ela sempre tem queda, né? Ela cai ao final do romance, ela cai, havendo aí uma ironia com relação à sua postura que ela demonstra ter, e ao final a sua queda mostra o que realmente acontece, né? Até para a consecução desse desejo de morte, ela se vale da sua beleza. Consegue o Arsênio, que então a ajudará a dar caminho, fim à sua existência. E ela fala de si para si, diz que a morte é só um detalhe. E de fato, pouco tempo depois, Emma expira. Que o professor Alves Andrade, trazendo esse texto, essa reflexão sobre o romance Madame Bovary, sobre a personagem, mais precisamente sobre a personagem Emma Bovary. E em breve voltaremos aqui com uma outra reflexão psicanalítica da literatura mundial brasileira. Até breve.